Olá, amigos da TV Cidade de Santo André. Com muita alegria que aqui estou novamente para dar prosseguimento ao nosso assunto, que na verdade está todo contido no Antigo Testamento, uma ótica um pouco diferente, mas muito interessante. A Bíblia, na verdade, ela é um livro excepcional. É um livro que contém várias histórias, que conta o nosso passado, que fala, de um povo não sem razão de ser, que naquele momento era muito importante, que era o povo de Israel. E esse povo representava, segundo a promessa daquele Deus que dava todas as orientações para Abraão, representaria então um benefício para toda a humanidade, segundo aquele Deus que aconselhava ou orientava Abraão. Ele estava fazendo aquilo para um bem geral. Por intermédio de Abraão, muitas pessoas se beneficiariam. A princípio, todos nós acreditamos que o monoteísmo nasceu dessa vertente. Porém, nós estudando, nos aprofundando, dentro não só do conceito do judaísmo, da Torá e do Pentateuco mosaico, da nossa tradução, aqui da Bíblia, nós vamos percebendo que esse Deus, ele tem uma orientação muito focada, E assim, esse primeiro patriarca, ele vai trazer a origem do segundo patriarca, que foi Isaac, filho de Abraão, que passou por momentos meio tenebrosos, em relação a, inclusive, isso afetou, a relação de pai e filho, por ele quase ter assassinado o próprio filho. E esse filho, então, que é Isaac, que é o segundo patriarca, ele é mais introvertido, ele é mais fechado, e ele casou-se, com a sua prima, Rebeca, e tiveram gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Falar um pouco desse nascimento desses gêmeos. Primeiro nasceu quando ela ficou esperando o bebê, no dia que ela foi dar à luz. Primeiro nasceu um bebê forte, bonito, fartamente cabeludo, ruivo, bonito. E o segundo, logo atrás, que estava segurando no calcanhar do primeiro. Foi colocado o nome do primeiro de Esaú, o nome de Esaú, e o segundo de Jacó. E a tradução de Jacó é o suplantador. É isso que significa o nome, segundo as referências que eu tive. E aí eles foram se desenvolvendo, os dois meninos, e o primeiro, que é Esaú, ele mostra claramente assim uma preferência por sair, e gostava de caçar desde pequeno, e era o mesmo gosto do pai, então eles tinham uma afinidade maior. Por outro lado, o Jacó, ele era mais voltado para os afazeres da propriedade deles. Então, ele tinha muito mais conhecimento de tudo aquilo que passava, porque eles tinham bens e não eram poucos. E ele começou a administrar esses bens. E a Rebeca, vendo isso, observou que se o patriarcado fosse passado para o filho mais velho, Esaú, muita coisa poderia dar errado, porque ele era aventureiro. Ao passo que o outro conhecia as técnicas do pastoreio, da agricultura, cuidando das pessoas, e isso era bem interessante, porque o pai estava meio já cansado e recebia de bom grado também o auxílio de Jacó. Porém, quando o Esaú, que era o lindo, que era o bonito, ele saía nas suas caminhadas ou nas suas andanças, caçando,
ele ficava muito tempo. Quando ele voltava assim, completamente exaurido em suas forças, com muita fome, e ele ficava desesperado. Eles já estavam numa idade mais adulta, quando ele volta de uma dessas festas, para ele seria uma festa, né? Dessas aventuras de caça, que ninguém nem sabia o quanto tempo ele demoraria para retornar, e quando ele voltava, ele estava esgotado. E ele chegou, quando ele estava vindo no caminho, o irmão dele estava ali, o Jacó. Então ele vê Jacó e fala para Jacó, né? Prepara-me um guisado. Aí o Jacó falou assim, mas o que você me dá em troca? Ele falou, o que você quer? Eu quero o direito da primogenitura. O direito da primogenitura era algo muito importante, porque era a sucessão do patriarcado. E naquela hora que ele estava cansado, que ele estava exaurido, que ele só pensava em abastecer, né, o seu físico, restaurar suas forças, o irmão então lhe propõe uma troca, uma venda. Você me vende a tua primogenitura por um prato de guisado. E ele aceitou. E ele comeu o prato de guisado e lógico que Jacó foi e contou para a mãe o que havia acontecido. Talvez já fosse um plano urdido já há algum tempo a respeito dessa situação. E então eles elaboraram um plano. A mãe, Rebeca, fala para Jacó, hoje o teu pai vai abençoar o primogênito, só que não será Esaú, será você. Ele falou, olha, mamãe, não vai dar certo porque o meu irmão, ele é totalmente peludo, coberto de pelo, ele tem fartos, né, tem cabelo, eu não tenho muito isso, e ele vai reconhecer a minha voz. Ela falou, vai, mata um animal, né, eu não me lembro se era um cabrito, mata um cabrito, traz a pele do cabrito, eu vou fazer parecer pelo no teu corpo e nos teus braços. E você vai entregar o guisado que o teu pai mais gosta, que eu vou preparar, e vai se passar pelo teu irmão Esaú. Ele estava meio receoso porque, embora o pai já tivesse numa idade avançada, ele já não enxergasse mais bem, ele estava praticamente cego, ele se apresenta, né, disfarçado ali com aquela pelagem, né, que não era verdadeira, e ele chama o pai e fala, hoje eu quero a sua bênção da primogenitura. E o pai fala assim, mas você é Esaú? A voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. Ele falou, não, sou seu filho Esaú. Então se aproxime que eu quero te tocar. Daí ele se aproxima, vê que tem pelo ali, né? Ele acreditou. E ele comeu o guisado e abençoou, né? Abençoou Jacó como seu primogênito, que daí seria o terceiro patriarca, né? Na sequência, chega Esaú com um prato também de guisado e oferece ao pai para ser abençoado como primogênito. Aí o pai fala, eu já abençoei. Mas daí o Esaú fala, mas não era eu. Não era eu. Era o meu irmão, o suplantador, né? E aí ele falou, agora tá feito, eu não posso mais fazer nada. E isso criou uma raiva, um ódio, né, intempestivo em Esaú, que prometeu matar o irmão. E a mãe, a Rebeca, temendo, né, que acontecesse uma briga muito forte e até a morte, né, de Jacó, ou sei lá, na briga um dos filhos dela poderia morrer, ela fala para Jacó ir para casa do seu irmão, Labão, que ficava na Mesopotâmia.
E ele vai assim com a roupa do corpo. Então ele sai e ele vai caminhando, ele tem que ir a pé. Então ele sai lá, né, de Canaã e ele vai lá. Provavelmente a cidade onde moravam os familiares de Rebeca era ali na região de Ur, que hoje nós temos como sul do Iraque. Então ele fez uma boa caminhada, chegou lá cansado e novamente se repetiu, parece a mesma cena, né, do administrador que foi buscar Rebeca. Quando ele chegou cansado, ele descansa no mesmo poço onde Eliezer, que foi buscar Rebeca para casar com Isaac, aí veio uma moça tirar água. Aí ele perguntou para a moça, né, quem era ela. Ela falou que era Raquel, e daí quem é teu pai? Daí ela fala, é Labão. E eles começam a conversar e Jacó percebe que está, né, junto com a prima, ali na verdade era a prima, e aí ele se apresenta e a prima leva o primo, né, para casa, mostra ele ao pai, apresenta-o e diz, né, que ela encontrou ele tomando no poço, descansando, e aí ele conta toda a história para o tio Labão. Esse Labão, ele sabia que a primeira incursão de Eliezer para buscar a esposa de Isaac, ele sabia que tinha muitos bens, né? Essa família era realmente uma família rica. E embora Jacó estivesse ali de mãos abanando, ele sabia que ele tinha uma herdade muito grande. Então Labão falou, não, você ficará aqui comigo, você é meu sobrinho, você é o meu sangue, filho da minha irmã, você ficará aqui. Daí Jacó falou, mas eu não quero ser um peso, eu não trouxe nada assim, né, de bens, mas eu não quero ser um peso, me dá um trabalho que eu pago a minha estadia. Aí ele falou, sim, você vai trabalhar comigo. E ele começa a trabalhar, mas ele começou, desde o momento em que ele viu Raquel na fonte ou no poço, ele se apaixonou por ela, se apaixonou muito. E aí ele vai e propõe, ele falou, eu trabalho para você, mas eu gostaria que você me concedesse a Raquel como esposa. Aí Labão pensou e falou para ele, olha, eu prefiro mesmo que minha filha case com você, porque você é da família, do que com alguém que eu não conheço. Aí tudo bem, ele falou, então você trabalha 7 anos para mim e você tem a mão de Raquel. Aí ele aceitou. Na próxima semana foi o casamento, né? E o casamento naquele tempo acontecia festa bem diferente das de hoje. Então demorava muito tempo, então tinha tantos dias na casa do noivo, do lado do noivo, tantos dias na casa da noiva, do lado da noiva. Eu sei que poderia durar até 15 dias, de 7 a 15 dias um casamento. E depois, no final, juntava os convidados que estavam festejando o noivo, os convidados que festejavam a noiva se reuniam, e aí os noivos iam para o quarto, né, para sua alcova nupcial. E foi assim que aconteceu com Jacó, né? Jacó, acredito que eles tomavam muito vinho também, né? Eles estavam bem, já no final da festa, quando eles foram para casa, talvez a casa que foi destinada a eles, naquela primeira noite ele deveria estar um pouco alto, né? E no dia seguinte, quando ele acorda, que ele olha do lado, quem está ao lado dele na cama é a irmã de Raquel, chamada Leia, que é sua cunhada, e ele leva um susto, ele levanta apavorado, procura o tio, fala, tio, o que aconteceu? Eu acordei, quem está lá comigo é Leia, e a proposta assinada e firmada entre nós, né, o acordo, 7 anos, trabalho para você, pela mão
de Raquel. Aí o tio explicou, olha, aqui nós temos uma tradição que é que a mais nova não pode casar antes da mais velha. E sendo assim, Leia foi te dada, ou Lia, né? Em algumas traduções é Lia, em outras é Leia. Foi te dada como esposa para você ser, né, aquele que vai levar, né, esse casamento à frente, não tem volta. Aí ele falou, mas eu quero casar com Raquel. Ele falou, então vamos fazer um acordo, sobrinho, né? Você trabalha para mim mais 7 anos e na semana que vem nós fazemos então o casamento com a Raquel. E ele aceitou. Quando a primeira esposa seria Leia, ela trouxe não era uma criada, mas era assim, aquela que ficaria ali, né, ajudando ela, que seria uma serva, vai? E essa serva se chamava Zilpa. Então, ela ficou lá junto com a Leia. Depois de uma semana, aconteceu novamente aquela festona e vem, né, todo mundo. E aí sim é o casamento de Jacó com Rebeca. Né? E era a amada dele, era a mulher que ele amava muito. Só que a primeira também resolveu ser apaixonada pelo marido e dividir esse marido com a irmã. E Raquel, quando veio também como esposa, ela trouxe também a sua criada, a sua serva, né, chamada Bila. E então, assim começa essa vida tumultuada de Jacó. Jacó vai ter uma vida muito agitada, digamos assim, em fatos, né? E começa então essa vida para ele com 2 mulheres, 2 irmãs, que disputavam tudo, né? Que se relacionasse ao marido. Uma vida não foi muito fácil para ele e, enfim, né? Tiveram que se organizar. Mas quem sai na dianteira, né? Trazendo filhos para esse homem, Jacó, é Leia, né? Mas eu gostaria de falar uma coisa interessante que aconteceu no percurso, quando ele sai de Canaã e vai lá para o sul, né, da Mesopotâmia, que é naquela região, que ele vai para a casa do tio. Quando ele está indo, ele encontra um mensageiro. Porque ele estava cansado, ele estava extenuado de tanto caminhar, então ele deita e põe a cabeça numa pedra. E essa pedra, né, ele está dormindo, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho que é uma escada, né, que ficou famosa pela escada de Jacó. E também tem a visita, né, de um emissário que diz que estará com ele e que para ele honrar, né, aquilo que ele fazia realmente, que seria ele o 3º patriarca. E aí ele fala, olha, eu não tenho muito compromisso com nenhum Deus. Se vocês procurarem lá, não estará exatamente com essas palavras a descrição, mas a ideia é essa, eu não tenho fidelidade a nenhum Deus. Mas se você me prometer que eu vou ser bem sucedido, que eu vou progredir, né? E que retornarei com saúde para viver na minha terra ao lado dos meus pais, eu vou sim acolher tudo o que você disser, ou serei obediente às tuas ordens. E aí fecharam um acordo, mas na frente vai ter a escada de Jacó. Enfim, é esse homem que será o 3º patriarca. É de Jacó que virá as 12 tribos de Israel, que depois nós vamos ver que, né, vai girando até os nossos dias. Que hoje nós temos
o país de Israel, né? Só que primordialmente não era dessa forma. E assim será o nosso próximo encontro, levando, né, essa história que promete, né? Promete e é interessante. Agradeço a vocês, um beijo a todos e até a próxima.